E pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um resumo da equação polinomial do segundo grau. Falar um pouquinho dos coeficientes, da equação completa e incompleta e também de resolver alguns exemplos para achar o resultado ou a solução de uma equação polinomial do segundo grau. Então, a equação polinomial do segundo grau é toda equação que pode ser escrita da forma ax² mais bx mais c igual a zero, onde o a é o coeficiente de x ao quadrado, b é o coeficiente de x e c é chamado de termo independente. Então veja o seguinte, nós temos aí essa forma de equação do segundo grau, onde nós temos esses três coeficientes, a, b e c, que pode ser qualquer número real, qualquer número que você conheça, sendo que o a tem que ser diferente de zero. Por que isso? Porque se o a for zero, eu posso pegar aqui, multiplicar 0 vezes esse x ao quadrado, isso aqui vai dar zero, e vai sobrar essa expressão, que é uma expressão que representa uma equação polinomial do primeiro grau, porque o maior valor que tem em cima do x é o número 1, então aí seria do primeiro grau e não do segundo. Por isso que o a não pode ser zero, né? Tem que ser diferente de zero. Mas não impõe nenhuma restrição com relação ao b e o c. Ou seja, o b pode ser zero e o c também pode ser zero sem problema nenhum. E quando isso ocorre, nós temos uma equação incompleta. Então, equação completa é quando tem os três termos, os três coeficientes, me desculpem, a, b e c. E a equação incompleta é quando eu tenho b igual a zero, ou c igual a zero, ou ambos iguais a zero, beleza? Então, aqui vamos ver aqui exemplos de equações completas, quando nós temos os três coeficientes diferentes de zero. Exemplos aqui de equações completas. Temos, por exemplo, 2x ao quadrado menos 3x mais 5 igual a zero. Temos menos x ao quadrado mais raiz de 3x mais 0,8 igual a zero. Então, aí nós temos dois exemplos de equações completas, onde eu posso dizer que o a na primeira equação é igual a 2. Nós podemos perceber aqui que é o 2 que está multiplicando x ao quadrado. O b é igual a menos 3, porque é o coeficiente que está multiplicando apenas o x. E o c nós podemos perceber que vai ser igual a 5, que é o nosso termo independente, que é esse termo que não está multiplicando x de jeito nenhum. E na segunda equação aí, que é um exemplo de equação completa, nós temos que o a vai ser igual a menos 1. Perceba aqui que quem está multiplicando x ao quadrado é o menos 1. Ele não aparece aqui porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, menos 1 vezes x ao quadrado é a mesma coisa de menos x ao quadrado. Então, menos 1 vezes x ao quadrado é a mesma coisa de menos x ao quadrado. Então, o termo que está multiplicando aí o x ao quadrado é o coeficiente menos 1. Então, a, nesse caso, é igual a menos 1. Também temos o b, que é o valor que está multiplicando o x. Então, o b aí, no caso, vai ser raiz de 3. E o c vai ser igual a 0,8, que é o nosso termo independente. Então, nós temos aí dois exemplos de equações completas. E equações incompletas são equações onde está faltando o b ou o c, ou ambos ao mesmo tempo. Então, quais são as nossas equações incompletas? Vamos fazer aqui alguns exemplos. Então, nós temos aqui como equações incompletas, por exemplo, 3x ao quadrado mais 2x igual a zero, pois nós temos que o a vai ser igual a 3 e b igual a 2. E perceba que nós não temos termos independentes aí, né? Não temos aquele valorzinho que está sozinho, sem x. Quando acontece isso é porque o c é igual a zero. Então, pelo fato do c e c igual a zero, eu digo que essa equação é uma equação incompleta. Também podemos ter, por exemplo, raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 10 igual a zero. Podemos perceber que o a é igual a menos raiz de 2, que é o termo que está multiplicando x ao quadrado. O b é igual a zero, pois não tem nenhum coeficiente aí multiplicando o x. Quando acontece isso, quem está multiplicando o x é o próprio zero. Então, b é igual a zero. E o termo que está sozinho, termo independente, é o menos 10, logo c é igual a menos 10. Então, nós temos dois exemplos aí, onde o b é igual a zero ou o c é igual a zero.
Também podemos ter os dois iguais a zero, né? Podemos ter, por exemplo, aí, x ao quadrado igual a zero. Isso aqui é a equação do segundo grau, onde nos diz que o x é igual a zero, que é a única solução para essa equação. Com relação a equações completas e incompletas, nós também podemos procurar as soluções. Bora ver aqui. Nós temos que, por exemplo, quando o b é igual a zero, como é que eu acho a solução dessa equação? Então, no exemplo aqui, 3x ao quadrado menos 27 igual a zero. Lembra como é que a gente resolve a equação do primeiro grau? Nós temos que isolar o x e ver qual é o valor que vai ficar aí para ser como a solução da nossa equação do segundo grau. Então, para a gente resolver, nós temos que isolar aqui também. Vamos isolar o x, vamos passar aqui. Nós temos menos 27, né? Fazemos a operação inversa. Então, menos 27, então eu vou somar 27 de um lado e do outro da equação, da mesma forma que a gente resolve uma equação do primeiro grau. Fazendo isso, né, 27 menos 27 dá zero, sobra aí 3x ao quadrado, igual, aí do outro lado 0 mais 27 dá 27. O 3 ainda está multiplicando x ao quadrado, eu quero deixar o x sozinho, então para deixar ele só, eu tenho que fazer a operação inversa também. A operação inversa da multiplicação, 3 vezes x ao quadrado, é a divisão. Então eu vou dividir por 3, tanto no primeiro como no segundo membro. Esse 3 vai embora com esse 3, fica só x ao quadrado igual 27 dividido por 3, dá igual a 9. Então aqui, ó, quando b é igual a zero, nós temos uma equação que a gente vai sempre encontrar no finalzinho isso aqui. X ao quadrado igual a um valor. Como é que eu resolvo essa parada aqui? É só você se ligar. X aí, no caso, é o número que está ao quadrado que dá dando 9. Então, qual é o número ao quadrado que dá 9? É importante a gente saber que todo número ao quadrado é positivo. Não importa se ele é negativo ou positivo. Então, se x é positivo, ele vai ser elevado a 2, que vai dar 9. Se ele for negativo, também vai ser elevado a 2, que vai dar 9 também. Então, não importa a base, não importa o x aqui. Se ele for negativo ou positivo, o resultado sempre vai ser positivo, porque ele está ao quadrado. Então, isso é muito importante, porque nos diz que essa equação do segundo grau incompleta, quando b é igual a zero, vai nos gerar aí duas soluções. Então, vai nos gerar um valor positivo e um negativo. E como é que a gente resolve? Basta tirar a raiz quadrada. A operação inversa da potência é a raiz quadrada. Então, para eu tirar esse 2 que está aqui, vai ficar apenas o x, eu tenho que fazer a operação inversa. Tenho que tirar a raiz quadrada de um lado e do outro, ficando mais ou menos assim, raiz quadrada de um lado, raiz quadrada do outro. Mas o importante é você se ligar numa coisa. Como eu falei, como está ao quadrado, o resultado pode ser positivo ou negativo. Então, quando eu vou tirar essa raiz quadrada, eu tenho que colocar uma coisa que é o mais ou menos, porque eu posso encontrar esses dois valores aí, positivos e negativos. Então, aí, do lado esquerdo, tirando este 2 com a raiz, vai sobrar apenas o x. Do lado direito, no segundo membro, vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 9, que dá 3. Então, nós temos essas duas soluções aí para essa equação, 3x ao quadrado menos 27 igual a zero. X pode ser tanto mais 3 como menos 3. Para você testar, você substitui na equação original e vai ver que o resultado vai dar igual a zero, que é o que está aí no segundo membro, beleza? Então, aproveitando para falar para vocês, a equação polinomial do segundo grau pode ter até duas soluções. Pode ter nenhuma solução, zero soluções, pode ter uma solução ou pode ter duas soluções, como a gente acabou de encontrar. Fizemos com b igual a zero, né? Equação incompleta. Mas também nós temos uma equação incompleta quando o c é igual a zero. Quando c é igual a zero, como é que a gente resolve? Bora ver. Então, eu posso ter, por exemplo, aqui 2x ao quadrado menos 8x igual a zero. Então, aqui, percebam que eu não tenho um termo independente, que é o valor de c, porque ele é igual a zero. Então, como é que a gente resolve isso aí? Primeiro, a gente coloca em evidência o x. Quando eu colocar x em evidência aqui, o que é colocar x em evidência? É tirar tanto de um termo quanto do outro um x e colocar o que sobrar dentro do parênteses. Vou fazer aqui só uma vez para você se ligar como é que a gente pode decompor esses valores aí para ficar apenas o x do lado de fora do parênteses. 2x ao quadrado é a mesma coisa de 2 vezes x. Menos 8 vezes x igual a zero. Só reescrevi o que está lá em cima, separando o x ao quadrado em x vezes x. Então, o que é colocar em evidência? É eu separar agora aqui um x
colocar em evidência, colocar ele fora do parênteses, e o que sobrar deixar dentro do parênteses. Então, veja como é que vai ficar aí agora. Eu tirando o x fora do parênteses, vai ficar x vezes. Aí, o que sobrou? 2x menos 8. Menos 8, coloco dentro do parênteses. Isso tudo é igual a zero. O que você pode notar? É que agora eu tenho um produto de dois termos, onde o primeiro fator é o x e o segundo fator é 2x menos 8. Quando eu estou multiplicando esses dois fatores, o resultado é zero. E isso só ocorre quando um ou outro é igual a zero. Então, a gente faz isso. Nesse caso, como o produto está dando zero, x é igual a zero, ou 2x menos 8 é igual a zero. Eu pego os dois fatores desse produto igual a zero. Então, aqui eu já tenho uma solução, x igual a zero, e a outra solução vai ser o resultado dessa equação do primeiro grau. Então, é 2x, aqui eu coloco mais 8 de um lado e do outro para resolver. 8 menos 8 é 0, fica 2x igual a 0 mais 8 dá 8. E aqui, perceba que o 2 está multiplicando x, para a gente resolver, a gente divide tudo por 2. 2 vai embora com 2, x vai ser igual a 8 dividido por 2, que dá 4. Então, o conjunto solução aí da nossa equação do segundo grau é x igual a 0, ou x igual a 4. Tanto faz um como o outro, substituindo naquela equação, nós encontraremos aí que a equação se tornará verdadeira, né? Se tornará uma raiz dessa equação, uma solução. Aqui também nós podemos escrever dessa forma, né? Esse primeiro exemplo que eu me esqueci de colocar. A solução é menos 3 e 3. Beleza? Então, nós temos essas duas formas aí de resolver equações incompletas, quando está faltando o B ou o C, quando eles são iguais a zero. Então, para a gente resolver uma equação do segundo grau completa, a gente pode usar a relação de Girard, que é a soma e o produto, que a gente vai ver em outro vídeo, ou também a gente pode fazer pela forma resolutiva, que é uma forma geral que a gente resolve qualquer caso, tá bom? Tanto os casos completos como os casos incompletos, que é a fórmula resolutiva que eu falei para vocês, que muito tempo foi chamada de fórmula de Bhaskara. E como é que é essa fórmula resolutiva? Nós temos aqui a equação geral de uma equação de segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero. Ao identificar esses coeficientes a, b e c, eu vou ter que determinar um discriminante que é chamado de delta. Delta é quem? Delta é igual a b² menos 4ac. 4 vezes a vezes c. Após descobrir esse valor de delta, eu vou aplicar aqui para descobrir o valor de x. X vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta, que é esse discriminante que a gente acabou de achar, dividido por 2 vezes o valor de a. Aqui vai me gerar duas raízes, porque eu tenho valor positivo e o negativo aqui antes da raiz, justamente por causa daquele caso que eu falei para vocês. Então, vamos aplicar o que a gente acabou de ver em um exemplo. Vou fazer aqui um exemplo 1. Nós temos aqui x² menos 5x mais 6 igual a 0. Isso aqui é uma equação bem batida, onde x é igual a 2 ou 3. Bem facinho da gente resolver. Então, aí, nós vamos fazer esse exemplo 1 dessa equação completa pela fórmula resolutiva. Veja o seguinte, primeiro a gente determina os coeficientes. Quem são os coeficientes aí dessa equação? O valor de a vai ser igual a 1, está aqui, ó. O valor de b é igual a menos 5, que é quem multiplica o x, e o valor de c é igual a 6. Agora a gente só vai substituir na fórmula. Primeiro em delta, que é o que está aqui, ó. Quem é delta? Vamos trazer para cá. Delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Você já estudou aí como obter o valor numérico de uma expressão algébrica. Então, a gente vai fazer mais ou menos assim, substituindo os valores correspondentes a cada uma dessas letras. O b é igual a menos 5, está aqui. Então, vai ficar menos 5 ao², menos 4, que multiplica o a, que é 1, e multiplica o c, que é 6. Então, delta vai ser igual a 5 ao² é 25, menos 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. Logo, delta aí vai ser igual a 1. Pronto, fizemos a nossa primeira parte. Qual vai ser a segunda? Aplicar em x. X é igual a quanto? A menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, aí fazendo menos b, então é menos o valor de b. Quem é b? Menos 5. Então, vai ficar entre parênteses para a gente não confundir. Aqui é o b,
que é menos 5, e esse menos que está aqui é o da fórmula, tá bom? Então, tem que ficar menos 5. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que nós acabamos de achar que é 1, dividido por 2a, 2 vezes a, que também é igual a 1. Então, aí vai ficar quanto? Menos com menos dá mais, então vai ficar 5, mais ou menos. Raiz quadrada de 1 é 1, sobre 2 vezes 1, que é 2. Daqui a gente vai tirar dois valores para x. Nós chamamos de x' e x duas linhas. Quem é o x'? Eu faço com positivo ou com negativo, né? Eu começo pelo negativo porque pego o menor para o maior, né? 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1, 4, dividido por 2 dá 2. E fazendo com positivo agora, 5 mais 1 dividido por 2. 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. Então, como eu falei, nós temos aí como conjunto solução os valores 2 e 3 dessa equação polinomial do segundo grau, beleza? Então, aí é um exemplo onde a gente encontrou duas raízes reais. Lembrando, se você quiser aplicar o delta para aquelas duas equações que a gente acabou de ver, quando b é igual a zero ou quando c é igual a zero, também você vai achar os mesmos resultados. Vamos fazer mais um exemplo, pegando agora como exemplo aqui, x ao quadrado menos 6x mais 9. Vocês vão notar uma coisa bem interessante. Então, aqui, quem são os coeficientes? A, B e C. O A é igual a 1, B é menos 6, C é igual a 9. Então, a gente vai aplicar agora em delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Delta é igual, quem é o B? É menos 6 ao quadrado, menos 4 que multiplica o A, que é 1, e o C, que é 9. Então, delta vai ser igual a 36, que é 6 ao quadrado, menos 4 vezes 9, que dá 36 também. Olha o que acontece, delta é igual a zero. Então, nós vamos ter o quê? X vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 que multiplica o a. Então, vai ser menos, quem é o b? É o menos 6, mais ou menos raiz de delta, que é 0, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, o que você pode perceber aqui, ó? Raiz quadrada de 0 é igual a 0. Então, isso aqui vai dar 0. Então, toda vez que o delta for igual a 0, nós vamos tirar este termo que tem a raiz. Logo, não vai ter duas soluções, porque esse termo é o que tinha o mais e o menos. Então, quando o delta for igual a 0, é importante você saber disso. Quando o delta for igual a 0, nós vamos ter apenas uma solução, ou como o pessoal fala, duas soluções reais iguais, tá bom? Eu gosto de colocar uma solução. Então, aí, veja o seguinte, como é que vai ficar? Vai ficar só menos com menos dá mais. Então, vai ficar só o 6, dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Então, a solução aí vai ser o 3. Então, vai ser duas soluções reais iguais a 3, ou a solução vai ser apenas o valor de 3, beleza? Quando a gente for falar da relação de Girard, nós vamos ver aí porque que a gente fala um pouquinho sobre esse negócio de falar duas soluções reais iguais. Mas o importante saber aqui, lá na anterior, nós vimos que deu duas soluções diferentes, né? Reais diferentes, o 2 e o 3. Quando é que acontece isso? Quando o delta é maior do que zero. No caso, a gente encontrou o valor de 1. Quando o delta é igual a zero, nós temos apenas uma solução aí para a nossa equação do segundo grau. E também a gente pode encontrar com delta menor do que zero. Quando acontecer isso, como vai ter aqui nesse exemplo 3, você levanta a mão para o céu e agradece porque você vai poupar um bocado de cálculo. Então, a gente viu quando nós temos uma equação do segundo grau com apenas uma solução, que é delta igual a zero. Quando nós temos duas soluções, quando o delta é maior do que zero. E nesse caso, a gente vai ver quando não tem nenhuma solução. Olha aí, se eu for pegar aí os coeficientes, quem são? É o menos 1, o b, que é menos 5, e o c, que é menos 9. Então, aí o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, vai ser quem? b é menos 5, então é menos 5 ao quadrado, menos 4 que multiplica o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 9. Então, aí vai ficar menos 5 ao quadrado, que é 25, menos com menos dá mais com menos dá menos, então é menos 4 vezes 9, 36. Olha o que a gente vai achar, que o delta vai ser igual a menos 11. Então, o delta é negativo. Então, quando eu for aplicar aqui x ao quadrado, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, nós vamos ter aqui que o delta vai ser igual a um valor negativo.
Então, a raiz quadrada de um número negativo. Vocês ainda não estudaram como encontrar uma solução e não tem uma solução real. Então, quando a gente está trabalhando aqui no nono ano com soluções reais, quando encontrarmos o delta menor do que zero, ou seja, um delta negativo, a gente já para por aqui, não precisa fazer mais nada, porque quando o delta é menor do que zero, nos diz que não possui solução real. Então, não precisa mais você continuar os cálculos, beleza? Então, nós ficamos por aqui, meus amigos. Um grande abraço e até mais.